Então a gente escreve aquele texto que tá incrível e pensa, meu, eu vou postar esse texto lá no Instagram, eu vou postar na minha rede social, esse texto tá legal, né? Você lê uma vez, lê duas, você se incorpora daquele texto, mas aí na hora de postar, tem vergonha. Tem vergonha, fala, ai, eu vou passar carão, as pessoas vão começar a comentar o texto, eu vou ter que responder, e aí dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça também, vergonha, preguiça de ter que responder, de ser questionado sobre aquilo, medo muitas vezes de ser cancelado porque disse alguma coisa que de repente não era para dizer, né? E tudo isso é muito natural, né? Porque nós somos seres em relação, a gente tem medo do quê? De acabar com as nossas relações. Poxa, eu escrevo algo muito legal, as pessoas vão ficar com ciúme de mim, não vão querer me ler. Brincadeira, né? Mas isso acontece também, né? A gente está em relação com o outro, então é importante pensar no outro. Essas coisas são legais, mas a gente pensa no outro e não pode esquecer de pensar na gente, né? Do nosso corpo, as nossas necessidades. E aí quando a gente pensa na gente, pensa nessas necessidades, e aí a gente faz esse retorno, né? Faz esse retorno e começa a pensar, mas começa a pesar, né? No que o meu corpo está incomodando? E por que eu acho que ele incomoda? Né? Por que eu teria vergonha de mostrar um corpo potente? Né? Por que eu teria vergonha de mostrar o espelhamento de um corpo potente? Então, tudo isso precisa ser balanceado, mas quando eu consigo fazer essas reflexões de modo claro e consistente, quando eu adquiro consciência do meu corpo, consciência de quem eu sou, né? Na verdade, é mais do que a consciência de quem eu sou, a consciência da multiplicidade que eu sou. Porque eu sou um ser múltiplo, eu posso errar, inclusive eu posso errar e ser cancelado, e ter força, força, consciência, potência suficiente de falar, porra, desculpa, falei uma coisa ruim aqui, falei uma merda, perdão, né? Conseguir ouvir. A gente vive um tempo em que a gente não se ouve, não ouve o outro e não quer ouvir. E aí a gente fala, as pessoas não querem me ouvir, por que eu vou colocar o meu corpo aqui, apresentar meu texto? Eu vou estar incomodando. Só que não, tem um monte de gente que está aberto para essa troca e que quer essa troca com você. Só que é o tempo que a gente vive, é o tempo difícil que a gente vive, é o tempo do sem tempo, é o tempo de uma velocidade imensa. E é claro que o que eu vou escrever então no Instagram não é a mesma coisa que eu vou escrever num livro. Eu não vou colocar... É isso que a gente falava em algum vídeo sobre gênero literário. O Instagram é um lugar, a rede social é um lugar onde está o meu corpo presente. Não vai adiantar eu colocar somente a foto de uma flor ali e colocar um texto gigantesco de 2 páginas. Ninguém tem tempo para ler, mas isso eu tenho que entender, que não é que as pessoas não quiseram me ler, é que aquele lugar não é o lugar específico para isso. Então, isso é muito importante a gente se conscientizar do nosso redor, né? Desse ser relacional que eu sou. E não ficar chorando porque eu não estou sendo lida, mas eu coloco 2 páginas. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu vou postar no Instagram, eu tenho que pegar a parte mais intensa. Eu tenho que postar uma parte. Eu sou uma parte. Né? Nós somos partes, nós somos seres inteiros o tempo todo. A gente é uma parte Instagram, uma parte Facebook, uma parte no livro. Então não vai fazer sentido eu ser a mesma em todos os lugares. No Instagram vai pedir uma foto, vai pedir um corpo em movimento, um texto que me instigue a querer mais. Né? A escritura, ela sempre é algo que dialoga com o desejo do outro. Se eu dou tudo para o outro vai ficar saciado. Se eu dou mais do que tudo, o outro vai sentir até enfado. Então, saber o limite, né? O limite que eu posso dar, ele é muito importante, mas isso só acontece se eu me dedicar a essa compreensão, a esse entendimento. Qual é o meu limite?
O que o meu corpo ou o que o meu texto pode aqui nesse espaço? Como eu uso bem esse espaço? Onde o meu corpo dança? Né? Porque o nosso corpo está sempre dançando, mas se ele estiver numa sala apertada, a dança vai ser uma. Se ele estiver num palco, a dança vai ser outra. Se ele estiver no parque, a dança vai ser diferente, né? Então eu tenho que entender os espaços e tenho que entender o que pode o meu corpo dentro desses espaços. Isso é fundamental para uma pessoa que é autora, né? É fundamental para uma autoria, seja da vida, seja de textos, né? Seja de textos comerciais, né? Isso é fundamental.